Paguei tudo na nossa viagem e minha namorada ainda me chamou de mão de vaca. Alguém me explica como eu gastei mais de R$ 10.000 em uma viagem romântica, paguei passagem, hotel, comida, passeio, até o sabonete artesanal da feirinha, e mesmo assim fui chamado de pão duro pela minha namorada? Eu tô confuso, magoado, e honestamente começando a repensar esse relacionamento. Oi, gente. Eu nunca fui de postar aqui, sou mais leitor silencioso mesmo, mas agora eu realmente preciso de um espaço para desabafar e talvez ouvir a opinião de quem não está envolvido emocionalmente nisso tudo. Talvez eu esteja exagerando. Talvez não. Mas, sinceramente, eu tô me sentindo um idiota. Tenho 29 anos, sou analista de TI, trabalho remoto, moro em São Paulo. Minha namorada, a Júlia, nome trocado, óbvio, tem 27, trabalha com marketing numa startup e a gente tá junto há 2 anos e meio. Até essa viagem que vou contar, eu considerava nosso relacionamento maduro, saudável, com uma comunicação boa. Tinha altos e baixos como qualquer casal, mas nada alarmante. Até agora. A viagem foi ideia minha. Júlia vive reclamando que a gente não tira tempo para relaxar, para viver momentos instagramáveis, palavras dela, não minhas, então pensei, vou planejar uma viagem surpresa para a gente comemorar nosso aniversário de namoro. Escolhi Paraty, porque ela sempre dizia que tinha vontade de conhecer o centro histórico, andar de barco pelas ilhas, comer bem, relaxar. Fiz tudo com carinho, reservei pousada charmosa, com piscina, café da manhã caprichado, bem avaliada. Comprei as passagens de ônibus executivas. Programei passeios de escuna, restaurante bacana. Tudo nos trinques. Antes de ir, falei com ela. Amor, relaxa, essa é minha surpresa. Eu planejei tudo, quero te presentear com essa viagem. Ela ficou emocionada, me abraçou, disse que eu era o melhor namorado do mundo. Até aí, beleza. Chegamos lá, e no começo, tudo parecia estar indo bem. Primeiro dia, fomos jantar num restaurante à beira-mar. Pedi um vinho branco, prato de frutos do mar, sobremesa. Ela estava radiante, tirando 1000 fotos do prato, da vista, de nós dois. Segundo dia, passeio de escuna. Aluguei uma privada, só para nós dois e o marinheiro. Teve espumante, trilha sonora, paradas para mergulho. Foi mágico. E caro. Muito caro. Mas eu tava feliz. No terceiro dia, ela começou a soltar umas piadinhas. Tipo: poxa, amor, a gente podia ter alugado uma lancha, né? Escuna é coisa de tiozão. Ou então: você trouxe só 2 vestidos pra mim? Achei que ia ter um fashion day pra fotos. Ri de nervoso. Achei que era zoeira. Mas aí, no jantar da última noite, tudo desandou. Estávamos num restaurante lindo, mesa na varanda, clima perfeito. E ela solta, do nada: você reparou que, mesmo com você pagando tudo, eu ainda senti que faltou capricho? Fiquei sem entender. Como assim? Ah, sei lá, não quero parecer ingrata, mas você podia ter investido mais, sabe? Você ganha bem. Não precisava economizar em cada detalhe. Tipo, o quarto da pousada era bonitinho, mas não era de frente pro mar. E a escuna, dava para pagar uma lancha. Fiquei em choque. Literalmente com o garfo no ar. Eu tinha acabado de gastar quase metade do meu 13º nessa viagem. Respirei fundo. Júlia, você tá dizendo que eu fui pão duro? Ela fez uma cara de ué, como se fosse óbvio. Não é isso, amor, mas às vezes parece que você não quer gastar de verdade comigo. Que você faz tudo no limite. Mano. Juro. Me deu um nó no peito. Eu nunca fui o cara mais esbanjador do mundo, é verdade. Gosto de fazer planilha de gastos, penso antes de gastar, mas nessa viagem eu me joguei. De verdade. E ouvir isso foi como levar um tapa na cara. A volta para São Paulo foi um silêncio só. Ela percebeu que eu fiquei mexido, mas não pediu desculpas nem nada. Só ficou mexendo no celular e dizendo: a gente conversa depois.
Eu tô tentando entender, será que tô sendo sensível demais? Será que ela só estava frustrada com alguma expectativa que eu não percebi? Ou será que eu realmente tô namorando alguém que mede amor por cifra? Tem mais coisa que aconteceu depois, mas queria saber a opinião de vocês antes. Continuo escrevendo? Chegamos em São Paulo no domingo à noite. A viagem de volta foi tensa, como eu disse. Silêncio cortante. E quando a Júlia falava, era aquele tom passivo-agressivo que me irrita profundamente. Tipo: ah, você não gostou do que eu falei? Eu só fui sincera. Ou então: nossa, nem pode dar uma opinião mais, você leva tudo pro pessoal. Cara, aquilo me corroía por dentro. Mas respirei fundo, contei até 1000 e falei: vamos conversar quando estivermos em casa. Sem estresse de viagem, com calma. Ela concordou. Na segunda noite, depois do trabalho, sentei com ela na sala e fui direto. Júlia, preciso entender. De verdade. Você achou a viagem ruim? Você não curtiu? Porque, pra mim, foi especial. Eu me esforcei para fazer algo legal. Ela ficou um tempo em silêncio, depois falou: eu gostei, foi boa. Só acho que podia ter sido mais, você sabe, mais de alto nível. A gente já tá junto há 2 anos e meio, é nosso aniversário, eu esperava algo mais impactante. Mas mais impactante como? Amor, olha no Instagram. As meninas vão para Maldivas, Cancún, tem café flutuante na piscina, helicóptero, sei que não dá para competir, mas uma lancha, um quarto com vista, umas roupas novas, ia mostrar que você quer investir em mim. Eu travei. Não foi nem a comparação com o Instagram que me deixou mal, foi o jeito como ela falou investir em mim, como se eu fosse um patrocinador e não um namorado. Eu nunca pensei que nosso relacionamento tivesse essa lógica. Sempre fiz questão de dividir as contas, de ser parceiro, de ajudar quando ela precisava. Quando a mãe dela ficou doente, fui com ela pro hospital. Quando ela perdeu o emprego ano passado, paguei o aluguel dela por 3 meses, de boa, sem jogar na cara. Mas agora parecia que ela estava jogando na minha cara que isso tudo não valia nada porque eu não banquei um resort 5 estrelas. Então você mede o amor pelo quanto eu gasto com você? Perguntei. Ela revirou os olhos. Não, não é isso. É o gesto. É o nível. Você tem dinheiro, mas parece que tem medo de gastar comigo. Você sempre paga as coisas, mas parece que calcula cada centavo. É tipo, econômico demais. Fiquei calado por uns bons segundos. Porque aquilo doeu. Muito. E vou falar a real aqui pra vocês, eu tenho um trauma disso. Meu pai era super gastador, vivia endividado, minha mãe teve que segurar as pontas durante anos. Eu vi o caos que foi a vida financeira deles e prometi pra mim mesmo que seria diferente. Por isso sou planejado, por isso tenho planilha. Isso não é medo de gastar, é respeito pelo meu esforço. E pelo dinheiro. Tentei explicar isso pra ela, e sabe o que ela respondeu? Então talvez a gente veja o mundo de formas diferentes. Você é muito racional, e eu sou emoção. E às vezes, emoção precisa de um pouco de luxo. Cara, como se racionalidade e emoção fossem mutuamente exclusivas. Como se demonstrar amor tivesse que vir com etiqueta de preço. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por dias. A gente não terminou naquele momento. Mas uma distância apareceu. Não só emocional, mas física também. Ela começou a dormir virada pro lado, a não me chamar mais para ver filme, a responder minhas mensagens com emojis secos. E eu comecei a me perguntar, será que tô mesmo com a pessoa certa? Fui conversar com um amigo meu, o André, que conhece a gente desde o começo. Contei tudo, sem florear. Ele ficou quieto, pensativo, e depois mandou na lata. Cara, você ama ela. Isso é nítido. Mas será que ela te respeita? Essa frase me acertou como um soco no estômago. Porque amor, sem respeito, vira cobrança. Vira culpa. Vira alguém se sentindo em dívida o tempo todo.
E eu comecei a perceber que fazia tempo que eu me sentia em dívida nesse relacionamento. Agora tô aqui, escrevendo pra vocês, sem saber o que fazer. Parte de mim ainda gosta dela, ainda acredita que talvez tenha sido só uma fala infeliz. Mas outra parte tá cansada. Cansada de sentir que nunca é suficiente. Já tentei conversar mais uma vez com ela depois disso, mas parece que ela tá numa frequência diferente. Fala que tô exagerando, que é só dinheiro, que você tá levando tudo pro lado errado. Mas e quando só dinheiro vira um símbolo de algo muito maior? Vale a pena insistir? Se vocês quiserem, posso escrever mais. Tem umas mensagens que ela mandou depois, teve uma conversa estranha com a amiga dela que eu escutei sem querer, mas queria saber antes. Tô viajando mesmo? Ou tem alguma coisa errada aqui? Bom, tô de volta aqui porque muita gente pediu pra eu continuar, e, sinceramente, eu mesmo preciso colocar isso pra fora. Tá difícil segurar sozinho. Logo depois da última conversa que tentei ter com a Júlia, que terminou com aquele papo de você tá levando tudo pro lado errado, a coisa só desandou mais. Durante a semana, ela quase não falou comigo. E quando falava, era aquele tom de impaciência, tipo: ai, de novo esse assunto? Ou então: amor, você faz drama pra tudo. Parece que quer ser a vítima agora. E o que mais me deixou mal, ela começou a sair mais. Juro. De um dia pro outro, parecia que tinha virado influencer. No meio da semana, saiu com uma amiga pra um rooftop, postou bumerangue de drink, música alta, legenda tipo vibe boa com quem soma 2 corações. Eu tava no sofá, vendo stories dela em tempo real, enquanto ela nem me avisava onde ia. A gota d'água foi no sábado. Eu tava na sala, e ela tava no quarto com a Gabi, uma amiga dela. Elas estavam se arrumando para uma festa, falando alto, e eu nem tava prestando atenção até ouvir a seguinte pérola. Ah, amiga, eu amo ele. Mas às vezes parece que ele quer ser meu contador, não meu namorado. Tipo, a viagem foi fofa, mas cara, você viu o hotel? Tinha cortina de plástico no banheiro. Risadas. Fiquei paralisado. Eu não entrei no quarto. Não gritei. Só levantei, peguei a chave do carro e fui dar uma volta. Estacionei num posto de gasolina e fiquei dentro do carro por quase 1 hora, olhando pro nada. Naquela noite, ela chegou tarde. Nem me perguntou onde eu tava. Dormiu do meu lado como se nada tivesse acontecido. E eu ali, acordado, me sentindo um estranho dentro do meu próprio quarto. No dia seguinte, sentei com ela e disse: Júlia, eu ouvi o que você falou pra Gabi. Ela ficou vermelha na hora. Tentou se justificar. Amor, era brincadeira, conversa de amiga, você tá levando tudo ao pé da letra. Não era brincadeira. Você tava rindo da viagem. Da minha tentativa de fazer algo legal por nós dois. Não tava rindo de você, amor. É que às vezes você, ai, esquece. E aí eu falei, com a voz mais calma que consegui reunir. Eu não vou esquecer. Porque pra mim, isso importa. Eu não sou perfeito, mas tudo o que fiz foi com intenção de agradar. E tô cansado de me sentir insuficiente. Ela ficou quieta. Eu tô cansado, repeti. Cansado de andar em ovos, de sentir que tenho que provar o tempo todo que sou bom o suficiente. Que o que eu dou nunca é luxo bastante. Ela tentou argumentar, começou com um mas, e eu levantei a mão, tipo, não. Chega. Eu preciso de um tempo, falei. De verdade. Pra pensar. Ela começou a chorar. Disse que me amava, que não queria me perder, que estava sendo só sincera. E aí me perguntou: você vai terminar comigo? E, pela primeira vez, eu não soube responder. Não sei. Não sei porque ainda gosto dela. Ainda lembro da gente no começo, vendo série abraçados, fazendo pão juntos na pandemia, os domingos preguiçosos comendo pastel na feira. Mas ao mesmo tempo, me pergunto, será que aquela Júlia ainda existe? Ou será que fui só eu que fiquei parado, enquanto ela foi mudando,
trocando afeto por expectativas de cartão Black? Desde esse dia, a gente tá meio em stand-by. Dorme na mesma cama, mas nem parece casal. E eu tô aqui, repensando tudo. Até a minha ideia de amor. Porque nunca pensei que fosse passar por isso, me sentir medido por quanto gasto. Ou pior, me sentir culpado por não ter dado mais. Tenho evitado falar com a galera. Meus pais adoravam ela, mas não sabiam desse lado. Meus amigos agora começam a soltar um "eu sempre achei ela meio metida" que antes nunca disseram. E eu? Eu tô tentando entender onde foi que a gente se perdeu. Talvez o mais triste de tudo não seja a briga em si, mas o fato de eu ter perdido a vontade de tentar consertar. Vou dar um tempo. Talvez viaje sozinho. Talvez fique na casa do André uns dias. Preciso de ar. Preciso lembrar quem eu sou quando não tô tentando agradar alguém que parece nunca estar satisfeita. Se alguém aí já passou por algo parecido, queria ouvir. Porque, juro, tô me sentindo meio quebrado. Meio burro. Meio sozinho. Continuo aqui se quiserem saber o que vai rolar. Acho que em breve vai ter um ponto final, de um jeito ou de outro. Voltei, galera. Obrigado de verdade por todo mundo que comentou, mandou mensagem, compartilhou conselhos e até críticas sinceras. Li tudo. Algumas coisas doeram de ler, mas acho que precisava. Então, aqui vai o que aconteceu depois. No dia seguinte à última conversa, fiz a mala e fui para a casa do André. Mandei uma mensagem para Júlia dizendo que precisava de espaço de verdade e que não era para ela me procurar por enquanto. Ela visualizou e respondeu só: "Ok." Disse. 2 palavras. 2 anos e meio juntos. Foi como levar uma facada gelada. Na casa do André, consegui respirar. A gente pediu pizza, viu o jogo, falou besteira. Mas, no fundo, eu tava em silêncio. Pensando. Revirando momentos na cabeça. E quanto mais eu pensava, mais coisas antigas vinham à tona, sinais que eu talvez tenha ignorado por estar cego de amor. Tipo, o Natal passado. Lembro que eu dei um colar para ela, simples, bonito, e ela agradeceu com um "ah, obrigada, amor", mas no dia seguinte postou uma foto no Instagram marcando uma marca de joias caríssima e colocou na legenda: "Um dia chega lá, Anel Faíscas." Ou quando fiz um jantar caseiro para comemorar nosso mêsversário, e ela comentou no meio da refeição: "Isso tá uma delícia, mas um rodízio japonês ia ser mais minha cara, né?" Na época, eu ria, achava que era estilo dela. Sarcástica, direta. Mas agora entendo que talvez fosse mais do que isso. Uma cobrança disfarçada de brincadeira. Uma expectativa que eu nunca consegui atingir. Fiquei uns 4 dias fora. Nesse tempo, ela não mandou nenhuma mensagem além daquele disse. Nenhum "vamos conversar", nenhum "sinto sua falta". E sabe o que é pior? Uma parte de mim ficou torcendo para a mensagem chegar. Isso talvez tenha sido o sinal mais claro de todos. Eu estava preso num relacionamento onde a pessoa não sentia a mesma urgência por mim que eu sentia por ela. Na noite do 4º dia, abri o Instagram e vi uma story dela numa cafeteria chique. Tava com a legenda: "Cuidando de mim, como sempre deveria." Aí bateu forte. Ela não tava triste. Não tava sentindo minha falta. Ela tava aliviada? Foi aí que decidi que precisava encarar isso de frente. Voltei no dia seguinte para pegar minhas coisas. Quando cheguei, ela estava no sofá, com o notebook no colo. Olhou para mim, meio surpresa, mas não disse nada. Falei: "Vim buscar minhas coisas." Ela só respondeu: "Tá. Se precisar de ajuda, me fala." Sem escândalo. Sem choro. Como se estivéssemos dividindo um Uber. Peguei minhas roupas, meu notebook, meu monitor do home office, uns livros. A gente não falou muito. O clima era seco, estranho, vazio. Antes de sair, respirei fundo e disse: "Só queria dizer que eu te amei de verdade."
E que tudo que eu fiz porque achei que você era minha parceira. Ela olhou para mim, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Tristeza? Culpa? Alívio? E respondeu: eu sei. E talvez seja isso que mais dói. Porque você me deu tudo, menos aquilo que eu queria sentir. Fiquei em silêncio. E saí. Voltei pro carro, sentei com as mãos no volante e chorei. Sim. Chorei mesmo. Baixei a cabeça e deixei sair tudo. A frustração, a raiva, a sensação de inadequação. Chorei porque amei alguém que me via como insuficiente. E porque, no fundo, eu comecei a me ver assim também. Mas depois que passou, sabe o que veio? Alívio. Um estranho, mas real alívio. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava performar. Que precisava provar meu valor. Agora tô na minha, repensando tudo. Morando temporariamente com o André, ele é o verdadeiro MVP dessa história, focando no trabalho, voltando a treinar, vendo minha mãe com mais frequência. Não sei se tô pronto para um novo relacionamento tão cedo. Mas sei que não quero mais me sentir comprado. Ou cobrado. O mais triste? Eu ainda acho que a Júlia é uma pessoa boa. Mas talvez seja uma pessoa boa, para alguém que tem um cartão sem limite e zero apego emocional. Valeu por lerem até aqui. Se vocês quiserem, posso vir dar um update mais pra frente. Por enquanto, tô tentando reconstruir o que sobrou de mim. Porque mesmo quando a gente termina um relacionamento ruim, ainda leva um tempo pra parar de se sentir culpado. Se você tá lendo isso e tá com alguém que te faz sentir que nunca é o bastante, escuta o sinal. Porque às vezes o amor não acaba de uma vez. Ele vai se desgastando, devagarzinho, cada vez que você sente vergonha de ser quem é. Atualização 1. Fala, galera. Voltei aqui para dar um update, meio por necessidade de desabafo, meio porque muitos de vocês pediram, e principalmente porque os comentários que recebi mexeram muito comigo. E sim, vocês estavam certos. Muita gente falou que eu estava sendo bom demais, que estava tentando justificar um comportamento que, no fundo, sempre foi um padrão. Que amor não deveria vir com essa sensação constante de dívida emocional. E, lendo tudo aquilo, comecei a perceber uma coisa que ainda não tinha admitido nem para mim mesmo. Eu estava tentando comprar um sentimento que ela nunca me deu de graça. Doeu aceitar isso. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Depois que saí do nosso apartamento, a Júlia ainda ficou completamente fria. E olha que eu achei que, depois do baque, a gente talvez tivesse uma daquelas conversas sinceras, maduras, tipo, o que deu errado? Mais nada. Nenhuma mensagem. Nenhum áudio. Só um silêncio confortável, para ela. A verdade é que ela ficou mais presente nas redes sociais do que em qualquer tentativa de reconstrução. E não falo isso por despeito. Juro. Eu realmente queria acreditar que o silêncio dela era sobre respeito ao meu tempo. Mas depois de ver ela postando frase de alto amor e livre para voar no mesmo fim de semana em que me despedi do nosso relacionamento, ficou claro, ela já tinha encerrado isso faz tempo. Talvez eu só tenha sido o último a perceber. Mas uma parada que me pegou mesmo foi uma DM que recebi de uma seguidora dela. Eu não conhecia, não sigo ela, nem interajo com as amigas dela. A menina me mandou algo tipo: desculpa me meter, mas sempre achei que ela te tratava como um patrocinador. Ela falava com a gente como se você fosse um cara nota 5 que dava presentes nota 10. Você merecia mais. Isso me derrubou num nível que eu nem sei explicar. Não era só a Júlia que me via assim, era uma percepção pública. Um rótulo que eu nem sabia que estava usando, o namorado que banca, mas não impressiona. E aí veio outra epifania. Quantas vezes na vida a gente aceita menos do que merece porque acredita que, se for legal o suficiente, gentil o suficiente, paciente o suficiente, a outra pessoa vai perceber nosso valor. Soiler, nem sempre percebe. Na verdade, quem precisa perceber nosso valor primeiro, somos nós mesmos. Hoje faz 2 semanas que saí do apartamento. E tem sido um misto de luto e alívio.
Ainda acordo às vezes com aquela sensação de será que ela vai mandar mensagem, mas logo em seguida lembro do som da risada dela com a Gabi, falando da cortina de plástico no banheiro. E passa. Tô pensando em cancelar o cartão adicional dela. Sim, eu tinha dado um. Por segurança, por praticidade. Mas tô com aquele incômodo de que talvez ela ainda esteja usando. E sinceramente, chega. Ainda tenho muito para processar. Mas decidi fazer terapia, coisa que vinha enrolando há anos. E na primeira sessão, a psicóloga me disse algo que ficou na minha cabeça até agora. Às vezes, a gente não escolhe a pessoa errada. A gente só escolhe uma pessoa que não estava no mesmo estágio de maturidade emocional. Isso me ajudou a tirar um pouco da culpa das costas. Porque por mais que a Júlia tenha feito comentários dolorosos e expectativas surreais, também acho que ela tá numa fase da vida onde ela busca coisas diferentes. Status, talvez. Aparência. Sentir que vive um romance de novela. E tudo bem. Mas não comigo. A vida real não tem helicóptero nem café flutuante toda semana. A vida real tem boleto, tem dia cansado, tem almoço improvisado de macarrão com ovo e um amo você no meio disso tudo. E é esse tipo de amor que eu quero. Real, imperfeito e recíproco. Se ela não quer isso, se nunca quis, que vá em paz. Eu também tô indo. Um passo de cada vez, mas indo. Valeu, Reddit. Sério. Vocês me ajudaram mais do que imaginam. Se rolar mais alguma coisa, volto para contar. Mas por enquanto, só queria agradecer e deixar registrado aqui. Tô aprendendo a me escolher primeiro. Até breve. Atualização 2. Fala, pessoal. Voltei, talvez mais rápido do que eu pensava. Mas os últimos dias jogaram uma bomba no meio do meu processo de cura, e acho que preciso falar sobre isso antes que me consuma. Lembram que falei que estava pensando em cancelar o cartão adicional da Júlia? Pois bem, fiz isso ontem. Entrei no app do banco, vi os últimos lançamentos, e foi aí que veio o soco. 3 compras num spa caríssimo. 2 entregas de um restaurante de comida tailandesa, que eu sei que ela nem gosta, então não era só para ela. E a cereja do bolo, uma reserva de hotel boutique, num quarto com banheira de hidromassagem e pacote romântico incluído. O cartão foi usado 4 dias depois de eu sair de casa. Eu nem senti raiva. Juro. Senti um vazio. Uma decepção que não dá pra gritar nem socar parede. Só sentei no sofá e fiquei olhando pra tela, tentando entender como é que uma pessoa consegue seguir a vida como se nada tivesse acontecido, e ainda usando o seu dinheiro pra isso. Bloqueei o cartão na hora. Depois disso, decidi que precisava encerrar isso do meu jeito. Não dava mais pra ficar esperando que ela viesse até mim com alguma dignidade. Então mandei uma mensagem. Curta, direta. Oi. Vi as últimas compras no cartão. Cancelei. Acho que é o mínimo depois do que aconteceu. Não quero briga. Só peço que me respeite e não me procure mais. Boa sorte na sua vida. Ela respondeu 2 horas depois. Não precisava desse tom. Você sabe que eu tô num momento difícil e achei que podia usar o cartão porque a gente ainda estava tentando entender o que ia acontecer entre nós. Isso me deu um estalo. Tentando entender o quê? A gente não se falou. Ela não mandou mensagem. Não pediu para conversar. Só usou o que sobrou, o cartão. E o pior, nem negou que estava com outra pessoa. Simplesmente não citou. Então, fui direto. Perguntei. Você estava com outra pessoa naquela reserva? Silêncio por quase 1 hora. Depois. Eu não vou responder isso. Não te devo satisfação. E foi ali, naquela resposta gelada, que a ficha caiu de vez. Ela nunca me viu como parceiro. Só como fornecedor. E agora que eu fechei o estoque, virei descartável. As respostas de vocês aqui no Reddit me ajudaram muito, porque comecei a perceber o quanto eu estava tentando racionalizar o emocional.
tentando dar lógica para atitudes que, no fundo, vinham de um lugar de egoísmo puro. Não sei se ela me traiu fisicamente, sinceramente, tanto faz. O que ela fez emocionalmente já foi o suficiente para me devastar. E sabe o que mais mexe comigo? O fato de eu ter me envergonhado de contar isso para minha mãe. Eu me peguei escondendo os detalhes quando ela perguntou como eu estava. Como se o erro tivesse sido meu. Como se fosse humilhante ter bancado uma mulher que agora tá num hotel com outro cara, pago por mim. Mas quer saber? Chega disso também. Hoje mesmo contei tudo pro André, sem filtro. Ele ficou em choque. Disse que sempre achou a Júlia meio plástica, mas nunca quis se meter. E aí ele soltou uma que não saiu da minha cabeça. Mano, às vezes a gente tá num relacionamento achando que tá sendo parceiro, e na real tá sendo refém. É isso. Eu tava refém de uma idealização. De um amor que só existia quando era conveniente para ela. Agora, com o cartão cancelado e a última mensagem enviada, acho que tô pronto para recomeçar. Ainda com cicatrizes, ainda com muita coisa mal resolvida por dentro, mas pronto. Não sei se algum dia vou entender completamente o que levou ela a agir assim. Talvez seja imaturidade. Talvez ego. Talvez ela só tenha me usado mesmo. Mas hoje, pela primeira vez em meses, dormi sem ficar revendo cenas na cabeça. Sem me perguntar o que eu podia ter feito diferente. Porque agora eu sei, nada que eu fizesse seria suficiente para alguém que nunca quis me escolher de verdade. Volto com mais se alguma coisa acontecer. Por ora, só quero dizer, obrigado. Sério. Tem coisa que a gente só entende quando alguém de fora mostra o espelho. E vocês fizeram isso por mim. Até a próxima, Reddit. Atualização 3. Fala, Reddit. Voltei com um update que, olha, se fosse em filme, eu ia dizer que o roteiro tá forçado. Mas é real, aconteceu ontem à noite, e ainda tô tentando digerir tudo. Lembram da Gabi? Aquela amiga da Júlia que tava na viagem com a gente, que riu da cortina do banheiro e fez piada de eu ser pão duro. Então, adivinha quem me mandou mensagem no Instagram? Sim. Ela. A própria. De cara, achei que era cilada. Mas abri porque a curiosidade foi maior. A mensagem dizia: Oi, desculpa invadir seu espaço, mas precisava falar uma coisa. Sei que você me odeia, com razão, mas não consigo mais fingir que não vi o que aconteceu. Fiquei em choque. Respondi com um simples ok, fala. Ela continuou. A Júlia estava saindo com outro cara desde antes da viagem. Um cara do trabalho dela. Eles começaram a ficar e, segundo ela, era só de diversão. Ela dizia que estava cansada da rotina com você, que precisava de emoção. Eu fui conivente. Eu sabia. E ri de você, sim. Mas agora me sinto suja por ter feito isso. Cara, eu li essa mensagem umas 10 vezes. A confirmação que eu não queria, mas, de algum jeito, já sabia lá no fundo. Perguntei por que ela estava me contando isso agora. Ela respondeu. Porque ela me bloqueou hoje. Disse que eu estava se metendo demais. Eu só perguntei se ela achava justo te tratar assim. E ela surtou. A cereja do bolo? A Júlia agora tá namorando tal colega de trabalho. Oficialmente. Com post de casal e tudo. 2 semanas depois de me deixar no vácuo emocional, ela estava publicando reels com legenda "Encontrei paz no caos". A Gabi ainda disse mais. Ela usou você. Literalmente. Planejou a viagem com você enquanto já estava ficando com ele. A reserva no hotel que você pagou foi com ele. E ela mentiu dizendo que você tinha deixado o cartão para ela continuar usando porque era gentleman. Foi aí que percebi que ela estava manipulando até a nossa amizade. É difícil até escrever isso aqui sem a mão tremer. Sabe quando a realidade te acerta como um soco no estômago? Foi isso. Mas ao mesmo tempo, foi libertador. Era como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente tivessem se encaixado. As piadas passivo-agressivas. As críticas veladas.
A frieza depois da viagem. O silêncio. A reserva no hotel. Tudo. Tudo fazia sentido agora. Não era sobre mim ser insuficiente. Era sobre ela já estar com um pé fora e usando meu bolso como trampolim. Eu agradeci a Gabi, com sinceridade. Disse que, apesar do papel dela nisso tudo, eu valorizava a coragem de ter vindo falar. E que, no fundo, eu esperava que ela aprendesse com isso também. Depois disso, fiquei um tempo olhando pro teto do quarto do André, pensando em tudo. E pela primeira vez, não chorei. Na verdade, eu ri. Ri de nervoso. De incredulidade. De libertação. Porque, vejam bem, durante meses, eu me perguntei se era bom o suficiente. Se estava dando pouco. Se ser básico era o meu crime. Mas no fim das contas, o problema nunca foi o que eu oferecia. O problema era ela não saber amar sem usar. Hoje, mandei mensagem para minha mãe e contei tudo. Tudo mesmo. Ela ficou chocada, mas me ouviu com carinho. Disse: ainda bem que você descobriu isso agora, filho. Porque tem gente que passa a vida toda dormindo ao lado do próprio inimigo e achando que é amor. E quer saber? Minha mãe é braba. Ela tá certa. A Júlia pode postar quantos réus de paz no caos dela quiser. Pode escrever legendas bonitas e posar em jantares caros com um novo boy. Mas eu? Eu ganhei minha liberdade de volta. E talvez, só talvez, tenha reencontrado meu respeito próprio no meio da bagunça. Final update em breve. Só quero deixar tudo cicatrizar um pouco mais antes de fechar esse capítulo com vocês. Mas já adianto, não sou mais o mesmo cara que entrou naquele avião para Porto Seguro. Atualização final. E aí, Reddit? Cheguei com o último update. O encerramento. A última página dessa história que, honestamente, parecia que nunca ia acabar. Já se passaram quase 2 meses desde o último post. Muita coisa aconteceu. Algumas boas, outras difíceis. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso escrever isso aqui com o coração mais leve. Sem mágoa presa na garganta. Sem perguntas sem resposta. Só clareza. Depois da última mensagem da Gabi e da confirmação de tudo que a Júlia vinha fazendo pelas minhas costas, decidi que não ia mais olhar para trás. Foi uma decisão consciente. Quase como um pacto comigo mesmo. Eu não vou gastar mais energia tentando entender alguém que me esvaziou. Apaguei as fotos, bloqueei as redes, cortei qualquer rastro digital dela da minha vida. Não por rancor, mas por sanidade. E cara, como isso fez diferença. Nos primeiros dias, ainda acordava com aquele reflexo de checar se ela tinha mandado algo. Mas logo virou hábito ignorar. E com o tempo, esse silêncio, que antes me esmagava, virou conforto. Silêncio, às vezes, é proteção. Entrei firme na terapia. Comecei a entender padrões. Perceber como minha necessidade de agradar, de dar tudo certo, muitas vezes me deixava vulnerável a relações desequilibradas. Descobri que minha vontade de ser o cara que segura tudo era, na verdade, medo de ser descartado. E ironicamente, foi exatamente isso que aconteceu. Mas hoje, vejo isso como uma bênção disfarçada. Porque se eu não tivesse passado por isso, talvez nunca tivesse parado para olhar para mim de verdade. Voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado. Comecei a correr. Voltei a estudar violão. Marquei encontros com amigos antigos que eu tinha meio que abandonado quando entrei de cabeça naquele relacionamento. E em uma dessas, reencontrei a Lúcia. A Lúcia era uma amiga da época da faculdade. A gente sempre teve uma sintonia, mas nunca rolou nada porque estávamos em fases diferentes. Ela namorava, eu também. Mas agora, solteiros e mais maduros, as conversas fluíram como se o tempo não tivesse passado. Sem pressão. Sem joguinho. Simples. Leve. Recíproco. Ainda é cedo para dizer se vai dar certo, mas quer saber? Pela primeira vez, eu não tô correndo atrás de final feliz.
Tô curtindo o processo. E isso já é novo pra mim. Recebi algumas mensagens de vocês nesses dias, perguntando como eu tava. Algumas pessoas compartilharam histórias parecidas. Teve gente que disse que meu relato ajudou a enxergar a própria relação com outros olhos. E isso, cara, isso fez tudo valer a pena. Porque se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que amor não se mede em boletos pagos, viagens bancadas ou presentes dados. Amor se mede na presença real. No respeito mútuo. Na parceria nos dias bons e ruins. E principalmente, amor que precisa ser comprado nunca foi amor. Foi barganha. Hoje, se pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Sério. Porque até os momentos mais dolorosos me ensinaram alguma coisa. Me ensinaram a me enxergar. A dizer não. A não aceitar migalhas esperando por banquetes emocionais que nunca viriam. E se você, que tá lendo isso agora, tá num relacionamento onde se sente pequeno, onde tem que se explicar o tempo todo, onde tudo depende de você manter a alegria, o dinheiro, a estrutura e até o humor. Pega isso aqui como um sinal. Você não tá sendo amado. Tá sendo usado. Amor de verdade não é teatro. Amor de verdade não te faz se sentir mendigo emocional. Então levanta. Fecha o cartão. Sai da cena. E vai se reconstruir. Você não precisa ser rico para ser digno. Nem perfeito para ser amado. Eu aprendi isso da pior forma. Mas estou aqui, inteiro, para dizer que do outro lado da dor, tem paz. Valeu, Reddit. Por tudo. Por me ouvirem, por me aconselharem, por puxarem minha orelha quando eu precisava e por me ajudarem a ver que, às vezes, o que a gente chama de amor é só medo de ficar sozinho. E quer saber? Sozinho, às vezes, é o melhor lugar para recomeçar. Um abraço sincero. Do cara que pagou a viagem. Mas voltou com a alma livre.